Olá pessoal, neste vídeo a gente vai demonstrar aqui no sistema domínio como que ficou a implementação, como que ficou aqui a funcionalidade do domínio para fins de envio das informações da desoneração da folha de pagamento no novo informativo DIRB. Então primeiro a gente vai avaliar um exemplo, né, e depois a gente vai ver como que esse exemplo vai ser gerado tanto no relatório auxiliar ali para o preenchimento da DIRB, como também, né, na comunicação que o sistema domínio vai fazer com o ECAC, né, para enviar essas informações para a DIRB. Então, olhando aqui primeiramente no módulo escrita fiscal, eu estou vendo aqui na tela de consulta apuração que foi apurado nessa empresa R$ 2.250, né, de INSS Receita Bruta. Então, se a gente clicar com o botão direito na própria tela de consulta apuração e emitir o relatório, vamos fazer aqui a emissão desse relatório. A gente consegue perceber, né, que nessa empresa, no período de janeiro de 2024, foi feita ali a venda de dois produtos, né, sendo um produto no valor de R$ 90.000, um outro produto no valor de R$ 10.000, sendo que um produto de 90.000 ele é desonerado. Já o produto, né, de R$ 10.000 ele não é desonerado. Então, quando a gente vai ver aqui o fator de desoneração, a gente percebe que dos R$ 100.000 de receita, 90 era desonerado, 10.000 não era desonerado. Então, 10% da receita dessa empresa não é desonerada. Então, essa empresa ela vai calcular, né, aqui como a gente viu nos débitos aqui do relatório, o INSS Receita Bruta sobre os R$ 90.000, mas lá no módulo folha de pagamento, nós também vamos ter que fazer um cálculo, né, para pagar a contribuição lá sobre a folha de pagamento proporcional, né, tendo em vista que 10% aqui da receita dessa empresa não é desonerada. Então agora a gente vai lá no módulo folha de pagamento ver como é que ficou os cálculos lá relacionados, né, ao INSS Receita Bruta. Então aqui no módulo folha de pagamento, se a gente for lá no menu Processos, Informações, Receita Bruta e INSS Empresa a partir de 2017, a gente vai ver que as informações foram importadas lá da escrita fiscal e foi importado aqui o valor de R$ 90.000 de receita relacionada ali à desoneração e R$ 10.000 de receita não relacionada à desoneração, dando aquele fator de 10%, né, das receitas não sendo desoneradas. Com base nessa informação aqui, se a gente for consultar o relatório encargos empresa, a gente vai ver quanto que foi calculado de INSS empresa sobre a folha. Então, como a gente pode ver, foi calculado um valor de R$ 300. Da onde que vem esse valor de R$ 300? Pegando aqui uma calculadora, a gente pode ver que esse valor é o seguinte: é o R$ 15.000, né, que é o valor aqui da remuneração da folha de pagamento, vezes o 20%, que é a alíquota sobre a folha, né, que dá R$ 3.000, vezes o 10%, que é essa parcela, né, que a empresa, né, vai recolher ainda sobre a folha, tendo em vista que ela não tem 100% das receitas desoneradas. Então, foi esse R$ 300 que foi pago aqui sobre a folha de pagamento. Após entender esse exemplo, se a gente for lá no menu Relatórios, Informativos Federais, DIRB, a gente vai selecionar aqui, né, a modalidade de emissão de relatório para a gente conferir os valores primeiramente e vamos clicar no botão Outros dados. Na tela de Outros dados, a gente vai também clicar no botão Importar folha. E aqui a gente viu que foi importado aqui um valor de R$ 2.700. Vamos clicar em OK e vamos então emitir o relatório para a conferência dos valores. Aqui no relatório da DIRB, a gente percebe que, na coluna Imposto sem benefícios, foi importado um valor de 2.700, que é aquele mesmo valor que foi importado da folha lá da tela de outros dados. Já como imposto com benefício, foi importado o 2.250, que é o que foi apurado de INSS Receita Bruta aqui na escrita fiscal. E o valor usufruído foi de R$ 450, sendo que esse valor usufruído que é o valor que deve ser lançado lá na DIRB dessa empresa, que é o valor também que quando você utilizar a opção de transmissão diretamente no site da Receita, o domínio vai estar levando esse valor aqui lá para o ECAC, né, para preencher a DIRB para você. Agora nós vamos demonstrar aqui nessa planilha Excel como que foram realizados os cálculos, né? Como que o sistema domínio acabou chegando naqueles valores ali, para que a gente entenda essa situação da desoneração na DIRB. Então, o exemplo que eu demonstrei para vocês dentro do sistema domínio, ele é esse aqui, né? Então, a empresa ela tem um valor de folha de R$ 15.000, ela tem uma receita bruta total de R$ 100.000, ela tem uma receita bruta desonerada de R$ 90.000, então 90% da receita dela é desonerada. Se a gente for fazer o cálculo, né,
considerando as regras ali da própria instrução normativa da DIRB, para chegar no valor que a gente tem que enviar na DIRB, que é o valor do benefício que a empresa usufruiu, ou seja, o valor que ela deixou de pagar para o governo, a gente vai ter o seguinte: qual que é o valor sem benefício? Então, se a empresa não tivesse nenhum benefício de desoneração, quanto que ela teria que pagar? Ela teria que pagar o 15 mil reais, que é o valor da folha, vezes 20%, que dá, né, no caso, 3 mil reais. Então, esse valor de 3 mil reais seria o valor sem benefício. Já o valor com benefício foi o seguinte: ela pagou 90 mil reais, que foi a receita desonerada dela, vezes o 2,5% de alíquota de desoneração dessa empresa. Porém, ela também pagou mais aquele valorzinho sobre a folha de pagamento, que foi o 3 mil reais, que é o 20% sobre 15 mil, vezes aquele 10%, que é a parcela, né, que não está desonerado. Então, na verdade, essa empresa estando na desoneração, ela recolheu, né, 2.550 reais. Se a gente diminuir 3 mil, que é o que ela deveria ter pago, de 2.550, a gente vai chegar em 450 reais, que é o próprio valor, né, que foi gerado lá no relatório da Domínio. Agora vamos ver por que o relatório da Domínio não traz o 3 mil reais e o 2.550, mas sim 2.700 e 2.250. É porque o cálculo feito na Domínio ele foi um pouquinho diferente, mas o objetivo é chegar no mesmo valor que é o valor usufruído. Se a gente for ver, como valor sem benefício, o sistema Domínio pegou o próprio 3 mil reais, que seria o valor, né, sem benefício cheio, e aplicou aquele percentual que foi o percentual da receita desonerada, que foi 90%, chegando então nesse 2.700. E como valor com benefício, o sistema domínio simplesmente puxou o 90 mil reais, que é a receita desonerada, vezes o 2,5%, que é a alíquota da desoneração, chegando em 2.250. Se a gente diminuir 2.700 de 2.250, a gente chega naquele 450 reais, que é o valor que tem que ser enviado. Então aqui a gente demonstra, né, para que fique claro aí para os usuários que possam ter dúvida, como que foi o cálculo da domínio, qual a lógica utilizada para se chegar nesse valor usufruído, né, que é o valor que tem que ser enviado na DIRB. Para concluir esse vídeo, aqui no sistema Domínio Escrita Fiscal, além da opção de relatório, você pode estar utilizando a opção de site da Receita, onde você vai selecionar o certificado digital que você deseja utilizar, se o certificado digital da própria empresa ou então o certificado digital do contador com procuração. E ao clicar em OK, o sistema Domínio vai estar se conectando com o site do ECAC, acessando o local onde tem que preencher a DIRB e preenchendo justamente esse valor, né, nesse exemplo de R$ 450 lá no benefício de CPRB do período de janeiro dessa empresa.